Olá pessoal, então dando continuidade às videoaulas de urinalyse, agora a gente vai falar sobre a fase pré-analítica, analítica e pós-analítica, tá? Então a fase pré-analítica ela é constituída por 5 fases: pedido médico, coleta, transporte para o laboratório dessa amostra, recebimento dessa amostra no laboratório e o encaminhamento dessa amostra para o setor, ok? Então no pedido médico a gente precisa verificar se os dados do paciente estão corretos, se há informação do uso ou não de medicamentos, se o paciente utiliza algum medicamento, qual é esse medicamento, observar se o pedido está realizado de forma correta, verificar qual é o material solicitado pelo médico com o material que chegou para nós, então se está batendo uma coisa com a outra, e se a amostra está devidamente identificada. Bom, a gente tem que dar bastante atenção, tá, na fase pré-analítica, porque entre 60% e 80% dos erros diagnósticos acontecem nessa fase, e principalmente na coleta, tá? Então, é muito importante que haja a preparação do paciente de forma correta, tá? E de forma completa, ok? Então, a gente precisa orientar o paciente sobre como essa coleta deve ser realizada. Essa orientação pode ser de forma verbal, escrita ou didática, tá? Se for possível dessas 3 formas, melhor ainda, que aí o paciente não tem dúvidas da forma que precisa realizar a coleta do material, tá? Informar sobre os possíveis interferentes, tá? E sobre o uso de medicamentos, tá? Então, mostrar para o paciente a importância dele realizar essa coleta de forma adequada, né? E que isso vai interferir diretamente no resultado do exame dele, ok? Transporte dessa amostra. Então, essa amostra tem que ser transportada em até 2 horas ao laboratório, sobre refrigeração de 2 a 8 graus, tá? E ela deve ser processada em até 2 horas, ok? Recebimento. Então, preciso averiguar se os dados do paciente estão corretos, né? Se estão todos ali. Informação sobre o uso de medicamentos novamente. Observar se o pedido foi realizado de forma correta. Verificar se o material solicitado pelo médico é o mesmo material que está sendo recebido, tá? Verificar o volume e a qualidade da amostra, então se essa amostra foi coletada no volume correto, no frasco correto, veio transportada de maneira correta, tá? Sem nenhum interferente, sem nenhuma contaminação, sem nenhuma rachadura no frasco, tá? Então se essa amostra veio de maneira correta. Critérios de rejeição, então, dessa amostra, tá? Volume insuficiente, é claro que são pacientes que não sofrem daqueles distúrbios miccionais que a gente falou anteriormente. Amostras com conservantes, né? Os conservantes não devem ser utilizados, tá? Eles só são usados quando eu preciso transportar essa amostra em longa distância, tá? Que vai acarretar na perda de estabilidade. Então, para que não haja essa perda de estabilidade, a gente utiliza o conservante. Fora isso, a gente não utiliza, ok? Ácido ascórbico, contaminantes com material fecal, pomada, talco, tá? Então, importante também deixar o paciente ciente que essas contaminações vão alterar o resultado dele, então, por isso que é importante fazer a higienização do local e logo após já realizar a coleta. Amostras transportadas inadequadamente, tá? Então, sem estar refrigeradas ou fora do prazo de estabilidade. Às vezes o paciente coleta de noite para entregar só no outro dia na hora do almoço, então a gente perde toda a estabilidade dessa amostra, tá? Fase analítica. Na fase analítica, a gente vai fazer a análise do exame físico, químico, a confecção do sedimento, tá? Então, essa amostra deve ser centrifugada de 1.500 a 2.000 RPM por 5 minutos e a microscopia. Então, na fase analítica, a gente vai fazer o exame físico. Então, no exame físico, eu vou ter análise de cor, aspecto, volume e também tem o odor, mas o odor a gente não libera em laudo, tá? Então, é só a critério de ajuda na análise dessa amostra. Então, a cor, a gente vai estar liberando amarelo claro, citrino escuro, âmbar, hemorrágico e tem as amostras medicamentosas. Alguns laboratórios liberam medicamentosa e a cor que essa amostra tá. Então, medicamentosa verde, medicamentosa roxa, por exemplo. Outros só liberam medicamentosa, ok? Aspecto, se essa amostra está límpida, ligeiramente turva ou turva. E o volume, qual é o volume que esse paciente urinou ali, ok? Fase analítica, o exame químico, então a gente utiliza a fita
né, fita reativa de urinálise, onde vai ser possível a análise de proteínas, densidade de pH, glicose, cetona, bilirrubina, urobilinogênio, nitrito, sangue e esterase leucocitária, ok? Na fase analítica, a gente vai ter a microscopia. Então, através da microscopia, vai ser possível analisar a presença ou ausência de leucócitos, hemácias, células epiteliais, cilindros, cristais, filamentos de muco e espermatozoides, tá? Essa análise pode ser feita através da lâmina lamínea ou da lâmina Cassel, tá? O que a gente mais vai utilizar no nosso estágio é a lâmina lamínea. Então, como eu faço a análise dessa lâmina lamínea? Eu preciso ler 10 campos, somar esses elementos e dividir por esses 10 campos. Então, eu leio 10 campos, somo os elementos e divido por 10, ok? No caso de leucócitos e hemácias, eu vou colocar a quantidade. Então, por exemplo, li 10 campos, nesses 10 campos eu vi 40 leucócitos. Então, eu vou pegar esses 40 e dividir por 10, que foi os meus campos analisados. Vai dar 4 leucócitos. Então, eu vou liberar no laudo 4 leucócitos por campo. Assim, a gente faz com as hemácias também. Célula epitelial, cilindro, cristais, filamentos de muco, a gente libera por cruz, tá? Então, vocês vão ter acesso quanto que é uma cruz, quanto que é raios, quanto é 2 cruzes, 3 cruzes e assim por diante. A análise é feita da mesma forma, leio esses 10 campos e vou fazer a divisão do total por 10, né? E aí, nesse resultado, eu vou olhar lá quando é raras, quando é uma cruz, 2 cruzes e assim por diante, assim como vocês faziam lá na bacterioscopia, tá? Aqui, então, nesse caso, leucócitos e hemácias eu libero a quantidade, célula epitelial, cilindros, cristais, filamentos de muco, eu libero por cruz. Espermatozoides, eu vou liberar apenas em pacientes homens, tá? Então, paciente acima de 40 anos, e se for paciente mais novo, se eu tiver uma quantidade significativa, pode ser ejaculação retrógrada, eu também preciso avisar esse médico da presença, tá? Então, a gente coloca na observação. Mulheres adultas, a gente não libera espermatozoide, não tem importância clínica. Exceto em crianças, tá? Então, crianças, meninas, crianças, aí a gente precisa relatar ao superior nosso, né? Porque pode ser um caso de abuso sexual. Daí é mais complicado, né? Entra num processo aí mais complicado, ok? A lâmina Cassel, pessoal, ela tem uma forma diferente. Então, ela possui 9 bolinhas nela, tá? Cada pocinho desse aqui tem 9 bolinhas, tá? Então, a gente vai fazer a contagem tudo que tiver dentro desses círculos, ok? A gente vai ver isso na sala também, tá? Então, nesse caso, a gente pode ler 9 campinhos, né? 9 bolinhas e fazer a mesma forma que a gente faz na lâmina lamínea, ok? Outros laboratórios utilizam a Cassel e liberam por ml, tá? Nós vamos aprender no laboratório a fazer a leitura por campo, tá? Então, eu leio 10 campos, no caso de lâmina lamínea, somo, divido por esses 10 campos. Cassel, os 9 círculos, somo, divido por 9, ok? Então, a nossa liberação será por campo, tá? Fase pós-analítica. Então, a fase pós-analítica é a análise dos resultados. Então, saber se os resultados estão condizendo, né? A minha análise macroscópica, química e análise microscópica, se a junção desses resultados está batendo um com o outro, tá? Liberação do laudo. Então, se esse laudo foi digitado corretamente, sem nenhum erro, se todos os campos que deveriam ser preenchidos foram preenchidos. Armazenamento da amostra, então a gente armazena sempre ela 24 horas refrigerada, caso o médico a gente necessite de alguma confirmação, a gente tem como recuperar essa amostra. E o descarte dessa amostra depois das 24 horas, que deve ser feito de forma adequada no lixo infectante, ok? Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, me mandem as perguntas e até a próxima. Tchau, tchau!